De volta aqui com o Manhã Boa Nova, é o segundo bloco pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Vamos falar agora do 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova. Dia 21 de abril está chegando, acontece no Internacional Eventos, aqui em Guarulhos, com o tema central Reconexão com o Cristo. Este ano o encontro tem a proposta de imersão, vai ser bem bacana, e mais de 50% dos ingressos já foram vendidos e os lugares são limitados. Portanto, adquira agora o seu convite para participar junto conosco no dia 21 de abril. 0 Operadora 11 2458 3214, 2458-3214, ou acesse mundomaior.com.br. Dia 21 de abril, das 9 às 17 horas, participação do Alberto Almeida, Manolo Quezada, Aldenise Leite e muitas outras atrações. O mestre de cerimônias este ano será o comunicador Anderson Mendes, do programa Alô Humanos. Então, ligue agora e acesse e adquira o seu convite, 0 Operadora 11 2458 3214, ou pelo site mundomaior.com.br. O tema do encontro é reconexão com Cristo. E por que a gente pode considerar a doutrina espírita como sendo o consolador prometido, Fernanda? Bom, a doutrina espírita tem esse viés, primeiro, por levantar o véu aí, né, de muitas questões que nós não tínhamos esclarecimento enquanto estagiávamos aí em outras religiões, vamos dizer assim, por outras filosofias. Então, o Espiritismo veio para dizer para a gente que nada acaba aqui, que existe uma oportunidade de renovação, de transformação, e que sim, nós poderemos ressignificar, transformar todas as questões que outrora fizemos de forma equivocada, demos ali aquilo que nós poderíamos ter dado. A vida continua. Que a vida continua. Então, a partir do momento que você entra em contato com essa informação, você fala, peraí, então existe a possibilidade desse avanço, né? E Jesus vem com todas as suas mensagens dizendo o quanto nós poderemos nos transformar, mudarmos, né? Então, o Espiritismo, quando ele chega, né, quando as pessoas começam a entrar em contato com essa informação, promove a expansão da consciência total. Você, quando perde um ente querido, por exemplo, a partir do momento que você tem esse entendimento da reencarnação, você, ok, é um estágio, uma separação temporária, podemos então nos encontrar e termos uma nova oportunidade de estarmos juntos. Agora, se eu acredito que existe apenas uma única vida, como é que fica isso, né? Então, assim, eu entendo o Espiritismo, essa consolação, também assim. Claro que tem outros entendimentos, mas eu entendo também dessa forma. E você vai estar no encontro lá? Vou, claro. Já convidei no meu programa, falei para todo mundo que ouve o programa, aos ouvintes que estão sempre ali comigo, para que, além delas irem, eu lancei um desafio, Cláudia. Não sei se você estava no dia que eu lancei o desafio, que é assim, você que já foi... O desafio que eu lancei, Norberto, leve um amigo que nunca foi. Interessante, bacana, hein? Né? Leve um amigo proposta. Que nunca foi, para ele conhecer, né? Para estar lá com a gente. Vou abraçar todo mundo pessoalmente. Tanto eu quanto o Cláudio, a gente é tranquilo em relação a selfie, né, Cláudio? Vou tirar várias. Várias selfies. Então, eu aguardo a todos vocês lá. Eu vou estar lá também. Maravilhosa essa proposta da imersão, adorei. Legal. E aí, Norberto, consolação do Espiritismo? A consolação do Espiritismo, a gente tem que ver os fatos históricos a respeito, né? No Evangelho de João já estava citado a vinda, né, do Consolador prometido. Então, o próprio Jesus disse, né, que ele não veio derrogar a lei, e sim fazer cumpri-las, né? Então, nas profecias, lá atrás, já se falavam, né, do processo evolutivo, de que viria um, depois viria outro, né? Tantos que muitos creem que Jesus vai ressurgir novamente para libertar todos nós, tal. Mas, no caso do Espiritismo, ele foi definido pelo próprio Kardec, com base nas mensagens do Espiritismo, né? Embasados no conteúdo do Evangelho de João. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tópico específico, né, que trata desse assunto, em que cita, né, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei. Olha que bonito, né? Então, esse conhecê-los-ei que é a revelação feita pelos próprios espíritos como uma das forças da natureza. Então, quando os espíritos se autorrevelam,
como uma das forças da natureza, que mostra a relação espírito-matéria, que a vida física ela é temporal, a vida espiritual ela é contínua, não cessa, o aprendizado é infinito para nós nos tornarmos seres angelicais. Então isso leva a crer, pelos fundamentos trazidos pelo Espiritismo, que ele nos esclarece, e o esclarecimento ele é consolador. E isso também foi dito por Jesus quando ele falou: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, o livro dos Espíritos é o livro que mostra a base funcional de toda essa mecânica, a relação espírito-matéria. Então, quando eu perco um ente querido, se eu perder aquela forma física, efetivamente eu perdi o objeto, né? Meu objeto de desejo, Eu não perdi aquela alma, aquele espírito, porque esse continua. Se os espíritos se comunicam via pensamento, eu estou sempre me relacionando com os meus afins. Sim. Então, esse esclarecimento é extremamente esclarecedor. O consolo vem por acréscimo, né? Eu fico feliz com aquela informação. Sim. Quando eu estou feliz, eu entro em harmonia. Se eu estou em harmonia, eu estou altamente consolado. Não tenho que me preocupar. Estou surfando numa onda legal. Não caio da onda, porque se eu cair da onda, eu vou ser arrastado. Bacana. Eu gosto do Norberto por esses exemplos fantásticos, né? Linkando o surf com a doutrina espírita. E você pode ir de caravana, viu? Para o 16º Encontro dos Amigos da Boa Nova. Caravana Chico Xavier em Sorocaba, Amigos da Boa Nova na Zona Leste, Zona Norte de São Paulo. Na Zona Leste tem a da Vila Progresso em Itaquera, caravana Amigos da Boa Nova. Em Santo Amaro também tem caravana, Zona Sul de São Paulo. Em Sorocaba também tem a Lanceiros de Maria. Juca Belmiro em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Pessoal do Alto Tietê, Suzano e Mogi das Cruzes, tem a caravana Carruagem Dourada. E Osasco, a caravana Grupo Espírita Irmã Marisa. Acesse aí radioboanova.com.br e saiba mais informações. Tem o contato aí, e-mail, telefone de todos os responsáveis que estarão conosco aí com as caravanas no dia 21 de abril. Vamos agora com o Celso Santos. Você sabia aqui no Manhã Boa Nova. Confere aí. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Nesta semana, estou falando sobre intolerância religiosa. De acordo com dados da Secretaria dos Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Justiça, as denúncias de intolerância religiosa aumentam a cada ano. A maior parte das vítimas é praticante de crenças de matriz africana. No primeiro semestre de 2016, último dado disponível, o Disque Denúncia do órgão computou 196 chamadas sobre casos de intolerância religiosa. No Brasil, a discriminação religiosa é crime e desde 27 de dezembro de 2007, celebra-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A chave para combater a intolerância religiosa é o conhecimento e o respeito. Afinal, mesmo que uma pessoa não concorde com a sua crença, ela tem os mesmos direitos que você para praticá-la. Em outubro de 2017, o secretário de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos do Rio de Janeiro, Átila Alexandre Nunes, apresentou um mapa da intolerância religiosa no Estado. Nunes também anunciou a criação de uma comissão mista de apoio às vítimas de ataques a templos religiosos para acolher vítimas e denúncias de perseguição por motivo religioso. Amigo ouvinte, amigo telespectador, a liberdade de crença é inviolável, de acordo com o 5º artigo da Constituição. De acordo com a lei, é assegurado a todos os brasileiros o livre exercício de cultos religiosos e tendo garantida a proteção nos seus locais de culto e as suas liturgias. Ainda segundo a Carta, o Estado brasileiro é laico, ou seja,
não tem religião oficial, nem deveria favorecer uma religião em detrimento de outra. O artigo 2008 do Código Penal trata dos crimes contra o sentimento religioso, como zombar de alguém por motivo de crença religiosa, perturbar ou impedir culto e desrespeitar ato ou objeto religioso. As penas previstas são multa ou detenção de 1 mês a 1 ano. Se há uso de violência no ato, a pena aumenta em 1/3. Cabem ainda as penas específicas ao ato violento. A Lei nº 9.459, de 15 de maio de 1997, classifica como crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia? Mais informações sobre intolerância religiosa. Forte abraço e até amanhã. Um abraço aí para o Celso Santos. Nós tivemos aí recentemente nos teatros algumas peças que foram adaptações das obras do Chico Xavier, né, principalmente aí pelo espírito André Luiz, né, uma peça com o nome André Luiz, Vida Após a Vida, e também E a Vida Continua, que é uma história que foi psicografada pelo Chico e enviada pelo espírito André Luiz. E vira e mexe, né, vem algumas perguntas a respeito da história do próprio espírito, né, que a gente sabe que não chama André Luiz, mas adotou esse pseudônimo. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, como é que vocês analisam a obra do espírito André Luiz, que o Chico tão bem trouxe aí. Quem começa? Pode ser você, Norberto, eu complemento. Eu primeiro? Tá bom. Bom, eu adoro as obras do André Luiz, eu acho que ele fala de uma forma bem clara. Claro, é um tipo de leitura que não dá para você fazer igual um romance. Simplesmente você se debruça ali e fica apreciando. Há necessidade de você parar e fazer um estudo. Eu digo que as obras do André Luiz são de estudos mesmo, né? São. Porque você começa... Poxa, eu não sou da área médica. Você tem que parar e entender o porquê que ele usou aquele termo. Então, eu acho assim... Uma professora do curso de Espiritismo lá na Federação, um curso expositor, melhor dizendo, ela falava assim... As obras... Mais uma polêmica. As obras de Kardec, né? O Pentateuco, que eles falam, kardeciano... Eles seriam aí um ensino fundamental. Vem André Luiz e Emmanuel, né, como uma pós-graduação, onde vai fazer todo um complemento. Aí depois avança aí para um Ernesto Bozano, para outros espíritas, né, para outros grandes vultos aí da doutrina espírita. Então, assim, o André Luiz, ele, além da questão do consolo, ele faz o processo da expansão da consciência, né? Porque a gente começa a entender os mecanismos da mediunidade, como nós estávamos falando antes, todo o processo, como isso funciona, como que isso ressoa no nosso corpo físico, o porquê que existem essas interligações. Então, aí você começa em busca de mais informações. E não tem como, né? Eu dou aula no curso mediúnico, na casa espírita, tem que citar André Luiz, né? Principalmente aulas que têm termos mais técnicos, quando você fala, por exemplo, de glândula pineal, né? E outras aulas que são necessárias a abordagem, você tem que beber da fonte ali de André Luiz. E você, Norberto? Efetivamente, as minhas considerações com relação a André Luiz é que as narrações dele confirmam e complementam o conteúdo das obras de Kardec. Elas confirmam e complementam. Ele não contradiz em absolutamente nada. Cada título é a própria realidade embutida no título. Então, quando você pega o livro Os Mensageiros, por exemplo, né, um exemplinho, né, os mensageiros é para nós, espíritas, que somos os mensageiros da nova revelação, do Consolador prometido. Então, a incumbência que nós temos como médiuns, né, que somos os mensageiros dos espíritos. Né? A mediunidade é a faculdade de comunicação. Então, eu recebo a informação e passo. Quem tem, dá para quem não tem. Ele faz correlações com ciência, filosofia e religião, que é o embasamento do espiritismo.
enquanto os nossos expositores continuarem a dar aula de espiritismo igrejeiro, a coisa vai ficar complicada, vai continuar mística. Tô no teu time, tô no teu time. Vai ficar ininteligível. À medida em que nós fomos fazendo as nossas palestras, as nossas aulas, sempre embasadas na ciência, filosofia e religião, aí a gente desmistifica os fenômenos que ocorrem conosco. Em todas as obras dele, ele dá um embasamento moral. Ele complementa com a parte funcional, a parte filosófica, a parte científica, mas ele mete a cunha moral lá dentro. Chama o leitor para as realidades nunca imaginadas. Né? A gente tem sonhos, a gente viaja, a gente solta a nossa imaginação, mas será que o meu sonho é verdadeiro? Esse é o grande questionamento, não é o que acontece comigo? André Luiz explica isso com uma clareza ímpar. Dão diretrizes para o nosso comportamento social. Aquele livrinho, né? Conduta Espírita. Aquele outro livrinho, né? Fonte Viva. Fonte Viva. Quer dizer, livrinhos assim que... O Sinal Verde. Sinal Verde, né? O Sinal Verde é um... Você tem que andar com ele no bolso. Perfeito, né? Dão diretrizes para o nosso comportamento social, mostram as realidades espirituais, até então nunca tão bem detalhadas. Então, se você pega as obras dos antecessores de André Luiz, tem as citações, o próprio o livro Céu e Inferno conta as comunicações mediúnicas, as evocações, né? O sentimento dos espíritos ali manifestos, mas com a definição, e vocês veem que na obra tem sempre um instrutor ao lado dele, que vai dando os detalhes operacionais. Então, a riqueza desse conteúdo. E, acima de tudo, reforçam o conteúdo do Evangelho. Então, aquele que não aceita André Luiz é uma demonstração inequívoca de que são preconceituosos. E aí, se vocês me permitem, eu vou contar uma historinha, né? Sim. Na década de 2000, nós fizemos um seminário, preparamos um seminário chamado Mecanismos da Mediunidade, em que nós andamos por esse estado de São Paulo inteiro, levando esse seminário. E inúmeras casas onde nós nos apresentávamos, era contestado o conteúdo da informação, porque eles só aceitavam Kardec. André Luiz não era lido, não era estudado na casa espírita. E isso tem a sua justificativa, porque os dirigentes das casas, os expositores da casa, foram iniciados no espiritismo da década de 50, onde não existiam os livros de André Luiz, eram só os livros de Kardec. Então, para esses que receberam a informação e não se aprofundaram na informação da obra como um todo, passaram a ver o André Luiz como um espírito místico, como um espírito que inventava historinha, falava coisa que, bom, onde já se viu, né? Isso aí é impossível, Aeróbus. né? Aeróbus, onde já se viu um aeróbus, né? Então, todo esse aspecto tem um embasamento. Então, esse rechaçar de novas informações é muito ainda enraizado dentro do movimento porque espírita. tem uma parte que não considera André Luiz, porque na obra de Kardec não se falava que existia colônias. Isso, não se falava em colônias espirituais, né? não se falava em aeróbos, não se falava nas escolas, não se falava em nada disso, né? Então, o próprio Kardec falou, né? O espiritismo ele é dinâmico e o espiritismo ele não é religião, o espiritismo ele é para o espírito, para qualquer ser humano do universo, não é só para os terráqueos, não, né? Se a gente conseguir um sistema de transmissão desse conteúdo para Andrômeda, que mandem para Andrômeda, que lá eles vão aproveitar. E também eu, complementando o que você está falando, Norberto, eu acho que além da questão do preconceito, é uma opinião minha, existe aquela coisa assim, eu tenho preguiça de estudar, eu não quero correr atrás da informação, Também, e aí então eu vou boicotar aquilo que você quer repassar, porque aí eu fico na minha zona de conforto, né? E o espiritismo, como ele bem falou, não é estagnário, de modo algum, e Kardec fala, né, se a ciência viesse a complementar algo, que nós ficássemos com o quê? Com a ciência. Com a ciência. Aí já é um indicador total de que nós estamos debruçados diante de uma doutrina altamente expansiva, né? Sim. Então não tem essa limitação, esse limitador.
esse processo ainda igrejeiro, adorei esse Sim. termo, vou roubar, tá? Roubartilhar. Esse processo igrejeiro ainda é muito recorrente. Casas que eu faço palestra em algumas, que contam as histórias que não tinham nem escola, Norberto. Não existia estudo. Sim. Então, aí você, imagina, essa equipe, você fala, agora nós vamos ter uma escola. Agora nós vamos estudar. Isso já era algo, nossa, né? E depois que você estuda, você fala assim, olha, agora nós vamos também fazer o estudo de André Luiz, de Emmanuel. Nossa, é muita revolução. Aí a né? casa cai. Literalmente. E aí a gente tem que ver e dar espaço para o pessoal da mocidade. Por que isso? Porque esse pessoal da mocidade tem cultura intelectual, eles vão à escola, eles fazem faculdade, tem especialistas em química, física, biologia, astronomia no meio dessa molecada, né? Tem os cursos de pós-graduação que um adolescente, né? Um rapaz de 22, 23 anos, terminou a faculdade, já vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado. Então, o embasamento técnico que nós dispomos no ferramental da mocidade tem que ser aproveitado pelos dirigentes das casas espíritas. Então, a casa espírita deveria ter o seu departamento de mocidade trabalhando junto com o departamento de doutrina, de braços dados, e dar espaço para essa mocidade juntar o conhecimento que a gente tem no Espiritismo, basicamente os livros de Emmanuel e André Luiz, que junta a ciência assim viva, né? Química, biologia, astronomia, tudo misturado, né? Medicina, para ver como que é a funcionalidade do espírito-matéria. Então, aí sim nós teremos um espiritismo embasado, consolidado, dinâmico, progressista, sem rótulos. Perfeito. Porque você imagina um adolescente, eu chamo de adolescente até aos 25 anos, né? Um jovem desse discutindo com outro jovem no mesmo nível, discutindo os aspectos de uma reprodução celular afetado por uma alteração de psiquismo. Por que eu tenho uma descarga hormonal? Por que a minha adrenalina dispara? Qual a consequência disso? O que faz disparar a adrenalina? Quem que é o ser inteligente que manipula a matéria? A matéria é burra. Eu sou composto de arroz, feijão, batata. Como que esse arroz, feijão, batata se torna inteligente? Mas não é o que a gente vê, né? Assim, nas casas espíritas que a gente percebe, às vezes até quem dirige a mocidade é uma pessoa de 70, 60 anos. Complicado. Não dá, né? Não dá. Então, tem assim um bloqueio dentro desse processo. Você chama de adolescente, mas assim, às vezes você vê jovens com 24, 25 anos que poderiam, inclusive, dar aulas nos cursos da casa. Sim. E não podem. Eu, quando comecei a fazer palestra na Casas Espíritas, eu tinha por volta de 28, 29 anos. Eu cheguei numa casa, a moça falou assim para mim, logo que me recebeu, você que é a palestrante? Aí eu falei assim, sou. Ela falou, nossa, mas você vai ter alguma coisa para passar? Muito jovem. Eu ouvi isso, eu falei, cara... Aí eu peguei e brinquei, falei assim, olha, eu posso ser muito jovem na aparência, mas quantos anos tem o meu espírito? Ela ficou assim, né, parada. Então, nós temos que, sim, promover a mocidade. Eu, na época que fui diretora de ensino, né, da escola, da casa que eu frequento, muitas pessoas mais jovens que eu ajudei a formar como expositor e tudo, não só lutei para colocar na grade de palestras da casa, para fazer as palestras, como hoje algumas delas dão aula no curso. Mas é um processo que nem você falou, a gente vai desbravando, Isso, né? Sim, exatamente. Tem que iniciar, inicie na sua casa espírita. Vamos acompanhar a entrevista de Eliette Ribeiro. Ela conversou com a doutora Ana Lúcia Gomes sobre medicamentos do câncer de mama. É a parte 1 desta entrevista. Vamos acompanhar. Entrevista com Eliette Ribeiro. Desde o dia 29 de janeiro, toda paciente com câncer de mama metastático deve ter acesso ao Trastuzumab no SUS. Ou melhor, esse é o prazo após a publicação no Diário Oficial da União, em 3 de agosto de 2017, anunciando a incorporação do medicamento no Sistema Único de Saúde. E para trazer mais informações a respeito deste assunto, nós estamos em contato com a coordenadora de Advocacy e Relações Institucionais da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, Ana Lúcia Gomes. Ana Lúcia, o que seria o Trastuzumab?
Bom, o trastuzumab ele é um medicamento para o tratamento do câncer de mama HER2 positivo. É um medicamento chamado de medicamento-alvo, porque ele atinge diretamente as células cancerígenas. Esse medicamento, então, ele já era fornecido no SUS para as pacientes com câncer de mama HER2 positivo, desde o estágio inicial até o estágio 3. O estágio 3 é o estágio do câncer de mama avançado, mas ainda localmente localizado, né? E o câncer de mama metastático é quando atinge outros órgãos do corpo. E esse medicamento, então, ele não estava disponível para essas pacientes. Se a paciente evoluía para o estágio metastático, ela já recebia o trastuzumab, ela deixava de receber. Ou se ela tinha o diagnóstico já nesse estágio metastático, ela nem chegava a iniciar com esse tratamento. Agora, com a entrada do trastuzumab no SUS para as pacientes também metastáticas, elas vão ganhar uma melhor qualidade de vida, uma possibilidade de maior sobrevida. E Ana Lúcia, além desse trabalho aí, à frente dessa questão desse medicamento, qual tem sido o trabalho aí da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, no sentido de minimizar aí o impacto do câncer na vida da paciente? Bom, a FEMAMA existe desde 2006, né, e é uma rede de ONGs. Então, hoje a gente tem 72 ONGs associadas em 18 estados, mais o Distrito Federal. E a gente trabalha juntas para a influência de políticas públicas em relação à saúde da mama, mais especificamente em relação ao acesso a diagnóstico e tratamento da doença. Então, a gente trabalha tanto no Congresso Nacional, quanto na formulação de políticas públicas estaduais e municipais, através das nossas ONGs associadas, que busquem, né, a garantia ou ampliação dos direitos das pacientes. Há uma lei, por exemplo, que garante hoje nacionalmente o direito do paciente oncológico de iniciar o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico no SUS, e a FEMAMA participou efetivamente para a aprovação desse PL. E para que ele seja cumprido, né? Então, também existem outros PLs, por exemplo, que a FEMAMA provocou, sugeriu o protocolo, como é o caso do registro do câncer, que hoje existem 2 PLs tramitando no Congresso Nacional e também algumas opções nas Assembleias Legislativas, que hoje a gente não tem um registro do câncer. Então, a gente não consegue ter políticas públicas efetivas sobre diagnóstico e tratamento do câncer, porque a gente não tem um panorama da realidade. Outro exemplo é um PL que a gente tem batalhado muito para aprovação, que é um PL que garante o diagnóstico do câncer em até 30 dias pelo SUS. E tanto esse PL, que prevê o diagnóstico em 30 dias, quanto a lei que garante o início do tratamento em até 60 dias, eles não são especificamente para pacientes com câncer de mama, mas sim abrangem qualquer paciente oncológico. Legal aí a participação da Eliette Ribeiro, e nos blocos seguintes você vai acompanhar a segunda parte aí desta entrevista. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com mais assunto, comentários, reflexões, polêmicas. Até já.